luz vai ficar piscando. Gente, olha a pouca iluminação. Que a luz acabou. Porque Oi. não, a luz não acabou. Não. Oi. A luz não acabou. A questão é que aqui são 4 andares. A gente tá no último. A gente E mora... toda hora a luz tá caindo. Toda hora a luz cai. Então minha mãe Essa luz aqui é do celular, porque eu tô que conto história de terror aqui e eu sou cagona, gente. Eu sou cagona mesmo. Eu sou, tá? Não posso fazer nada contra isso. Aí voltou a luz. Gente, dá pra minha mãe contar uma história de terror. Aí a luz vai ficar piscando, piscando, piscando. Aí essa vai dar pra gravar. Pô, gente, toda hora a luz cai. E aí eu tava gravando. Eu tinha gravado o último. Provavelmente quando esse daqui for pro ar. Ou ele vai antes ou depois, eu não sei ainda. Aí a luz cai. Gente, esse quarto virou um breu. E o medo. Porque eu tô falando só coisa sobrenatural aqui. Tô contando só história. Então... Quando eu era adolescente, morava no Brasil, né? Tem pouco tempo que eu tô morando em outro país. Eu perdi a minha mãe, eu era muito nova. E aí ficou só a gente, né? Quando a minha mãe era viva, isso não acontecia. Minha mãe, não, meus irmãos. Mas todo mundo lá em casa sempre soube que eu sou muito, muito cagona. Sou muito medrosa mesmo. Sou, gente, infelizmente, não... Só terapia. A terapia resolve. Vou nem apagar a lanterna ali não, vai ficar acesa. Aí quando apagar vai ser mais... Quando apagar, vocês não vão sentir muita diferença. Porque vai fingir que é uma história de terror. É. Aí vai ficar legal. Verdade. Aí, o que o desocupado do meu irmão do meio fazia? O mais velho, ele era medroso também. Então ele não fazia muita coisa comigo, porque ele sabia o quanto eu era vingativa. O meu irmão do meio, eu sou a mais nova. O meu irmão do meio, ele nunca apresentou ter medo de nada. Tipo assim, ele meio que caga pras coisas. Entendeu? Então ele não era o medroso lá de casa. O medroso lá de casa era eu era campeã. E tem o meu irmão mais velho também, que é também cagão. Apesar de você perguntar pra ele e ele falar assim, você tá ficando doida? Claro que eu não sou cagão. Claro que não, eu sou extremamente corajoso. Ele vai falar isso descaradamente. E olha que ele me comprava com um hambúrguer todo dia. Quando ele trabalhava de entregador, quando ele era novíssimo, ele trabalhou de entregador e ele me comprava com os hambúrguer pra me esperar ele acordado, ir lá e ainda descer e abrir e abrir lá o portão pra ele, ou então ficar da escada esperando ele subir. Porque a escada era um breu e não tinha luz, e o meu pai também não se coçava pra botar a luz lá e ficava dessa forma. Sabe? Infelizmente, era assim lá em casa. Aí o meu irmão do meio, o que ele fazia? Ele se aproveitava do meu medo pra poder me punir, pra poder fazer o que ele quisesse de medo em mim. E eu nunca conseguia dar um susto nele, apesar de um dia eu finalmente consegui dar um susto nele, gente, que vocês não têm noção. Foi ótimo. Aí, o que aconteceu? É que eu tô olhando as notificações que tá chegando ali pra mim, tá tudo certo. Aí, o que aconteceu? Eu entrava pro banheiro, isso, né, minha mãe já tinha falecido, aí ficou só nós 3, né, e meu pai. E a gente passou por uma fase muito ruim nessa época que a minha mãe se foi. Foi muito triste mesmo, mas a gente conseguiu se reerguer, deu tudo certo, né. Entre troncos e barrancos, passamos por esse momento, né? Pelo menos por esse momento crítico que foi naquele período ali de primeiro, segundo e terceiro ano do falecimento dela. Foi pesado pra gente, mas não tinha pra onde correr, gente. Ou você reage, ou você fica prostrado lá e deixa a vida te empurrar. Porque ela te empurra, entendeu? Você vai ser empurrado, vai ser carregado pela vida. Empurrado não, você vai ser carregado. Aí, o que meu irmão fazia? Eu entrava pra tomar banho. Quando ele não chegava e não dava
uma palmada daquela que a mão dele era desse tamanho. A mão dele era não. A mão dele é desse tamanho. Ele pegava aquele mãozão de boi dele e dava umas mãozadas na porta, gente, que eu faltava grudar lá em cima no chuveiro, de medo. Por quê? Eu tava distraída, tomava susto. Beleza. Gente, eu tentei dar susto nesse homem demais na conta. Aí, beleza. Mas o que eu tinha mais medo, porque hoje em dia a gente tem isso daqui, ó. A gente tem luz, a gente tem lanterna de celular. Se bem que eu já tinha telefone com lanterna de telefone, mas lanterna de telefone. Eu já tinha um celular que tinha lanterna. O meu primeiro telefone que eu ganhei, que foi até minha mãe que me deu, ele tinha lanterna, sim, claro que tinha lanterna. O problema é que nem todos os meus celulares tinham lanterna. Entendeu? Mas eu também não ia ter aquela, tipo assim, pô, vou levar o telefone pra dentro do banheiro e vou deixar ele ligado, porque se esse idiota for lá fazer o que ele vai fazer, eu não fico no escuro. Ele, desocupado, descia na garagem, desligava o disjuntor pra trouxa que ficar lá em cima, no escuro, dentro do banheiro. Eu fazia de picardia, gente. De picardia. Sabe? Não é porque eu não sei, não lembro das coisas que eu vou ficar, gente. Eu vou falar que você vai vontade de matar. Vai vontade de matar. Sabe? E pergunta se lembra dessa época. Eu falo assim, eu não lembro disso. Ou então vai rir. É tipo assim, é uma brincadeira. Gente, não brinca com medo das pessoas, tá? Não brinca com medo das pessoas. Uma vez eu briguei sério com meu esposo. Não é coisa de terror, não. Eu briguei com meu esposo uma vez porque ele deixou uma prima dele fazer uma brincadeira sem graça, que eu tenho pânico de inseto. Pânico mesmo. Eu tenho pânico de inseto. A cigarra, então, é a maior delas. Barata, misericórdia. Se a barata não tiver asa, pra mim tá suave. Agora, se eu ver a asa da barata, meu amigo, filme de terror pra mim. Mas nessa época, tava na época da cigarra. Onde a gente morava dessa época, era numa casa que a tia dele tinha dado pra gente, né? Foi isso que ele me falou, que a tia dele tinha dado pra ele a casa. E a gente foi morar lá, e lá era cheio de árvore e tal. Gente, sem noção, por isso que eu falo com você, gente, a pessoa te contou alguma coisa, tipo assim, você ficou sabendo que a pessoa tem um medo, toma cuidado com essa brincadeira que você faz, porque isso daí não é brincadeira, sabe? E eu tomei um ranço da cara dela depois disso, mas um ranço que eu já não gostava muito, sabe? A gente já tinha uma diferença ali grande. E ainda por cima ela me fazia isso aí, que eu tomei um ranço enorme da cara dela. Mas um ranço daquele bem rançoso mesmo. Aí ela pegou e bateu na porta. Ela batia várias na minha porta pra pedir alguma coisa e tal, perguntar alguma coisa. Eu não achei estranho de jeito nenhum. Eu peguei e abri a porta. No que eu abri a porta, ela me pega uma cigarra e me joga dentro de casa. Eu com a casa toda fechada, porque dava um certo horário, gente, eu fechava. Na hora que eu escutava a cigarra cantar, já era motivo de eu ir ali fechar minhas portas. Então, por volta ali de umas 5, 6 horas da tarde, minha caixa estava toda fechada. Aí ficava mantido mais aberto mesmo a parte de trás, que o risco da cigarra entrar por lá era menor. Sabe? Ligava o ventilador, eu dava meu jeito. Mas mantinha as portas fechadas, principalmente a parte que tinha lá das árvores, fechada. A mulher me joga uma cigarra lá dentro, e aí meu marido ficou rindo da situação. Em vez dele ver o meu lado medroso de cigarra, não, ele foi lá e ficou rindo da situação e ainda deixou ela entrar com a cigarra na mão pra tentar jogar lá na porta do banheiro, gente. E a porta do banheiro lá de casa nessa época era uma fenda desse tamanho na parte de baixo, que era aquelas portas de madeira horrorosa e velha. Era uma fenda desse tamanho embaixo e uma fenda desse tamanho em cima. Ou seja, a porta ela tinha fenda em cima e fenda embaixo. E eu comecei a passar mal, mas eu passei um mal que eu achei que eu ia desmaiar, porque eu já não tava conseguindo respirar direito, mas de tão nervosa que eu fiquei. Depois disso eu briguei muito com ele. Mas cuidado com o medo das pessoas. O medo das pessoas não é brincadeira, gente. O medo das pessoas é uma coisa séria. E eu passei uma época... quando eu tomava banho só que meu irmão não tava em casa. Resumindo, era isso. Justamente pra não correr risco dele ir lá